por 3 votos a 2, soltar José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. Dirceu foi condenado 2 vezes na Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. Os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, e Celso de Mello votaram contra o pedido de liberdade. No caso do recorrente em particular, vale dizer, do ora paciente José Dirceu, tem-se a gravidade concreta das condutas, os riscos de reiteração criminosa, a virtualidade de a prática ilícita ter se tornado habitual, tudo somado à inequívoca relevância de sua atuação como notório quadro partidário. Os favoráveis foram Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Se nós cedêssemos a esse tipo de pressão, nós deixaríamos, ministro Lewandowski, de ser supremos. Curitiba passava a ser Supremo. E nenhum juiz passaria a ser Supremo. Seriam os procuradores. A maioria do colegiado entendeu que a permanência de José Dirceu na prisão resultaria em uma execução antecipada da pena. Os ministros recomendaram ao juiz Sérgio Moro a adoção de medidas alternativas, como monitoramento por tornozeleira eletrônica ou restrição de contato com pessoas. O advogado de Dirceu comemorou a decisão. Provavelmente ele vai voltar para a prisão e provavelmente num curto espaço de tempo. Mais importante do que ele voltar ou não para a prisão era a gente ter essa decisão que mostrou que ele não precisava estar preso. O advogado de José Dirceu espera que o cliente saia amanhã da cadeia no Paraná. A liberação depende agora dos despachos do juiz Sérgio Moro. Hoje, antes do julgamento em Brasília, os procuradores da Lava Jato se anteciparam para apresentar a 3ª denúncia contra o ex-ministro. José Dirceu está nesse presídio na região metropolitana de Curitiba. A decisão de libertá-lo não agradou os procuradores da Lava Jato. Existem aí razões de sobra para a manutenção de prisão de José Dirceu, que ela é extremamente necessária. Numa tentativa de convencer os ministros do STF a manter José Dirceu na cadeia, a força-tarefa da Lava Jato se adiantou e apresentou nesta manhã a 3ª denúncia contra o ex-ministro. Os procuradores enviaram dados detalhados que indicam que José Dirceu recebeu propina até depois de preso. Na denúncia, uma linha do tempo mostra que 15 pagamentos ocorreram entre 2009 e 2014. Os primeiros, quando o mensalão já tinha sido denunciado no Supremo. Outros, durante o julgamento. E, por fim, os repasses ilegais feitos após a prisão do ex-ministro. Desta vez, ele é acusado de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, Dirceu recebeu R$ 2.400.000 em propina. Parte do dinheiro teria sido paga a uma empresa de comunicação, a Entrelinhas, que cuidava da imagem de Dirceu. O dinheiro de propina foi utilizado para limpar a imagem ou tentar limpar a imagem de José Dirceu durante o julgamento do mensalão e até para escrever artigos em que se realizou crítica ao Supremo Tribunal Federal. Com o dinheiro, a Entrelinhas organizou um livro assinado pelo próprio José Dirceu. Quem pagou pelos serviços de comunicação, segundo a denúncia, foi a construtora Engevix. A Engevix não possuía nenhuma razão ilícita para realizar esses pagamentos a José Dirceu, a não ser a própria quitação de propinas. Outra empreiteira, a UTC, teria desviado mais de R$ 1,5 milhão de contratos da Petrobras e repassado ao ex-ministro. Além de Dirceu, também foram denunciados o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo, o ex-presidente da construtora Engevix, Gerson Almada, e o executivo Valmir Pinheiro, ligado à UTC. Dirceu já foi julgado e condenado 2 vezes pelo juiz Sérgio Moro. As penas somadas passam de 32 anos de prisão. A defesa de José Dirceu e Luiz Eduardo criticou a posição dos procuradores e chamou a medida descabida. O advogado de João Vacari Neto disse que o cliente nada tem a ver com a denúncia. A construtora UTC informou que não comenta investigações em andamento. As defesas de Valmir Pinheiro Santos e Gerson Almada disseram que não vão se manifestar. A empreiteira Engevix explicou que já afastou o executivo apontado na denúncia e a Entrelinhas informou que todo o dinheiro recebido respeitou as leis brasileiras.
uma fiança milionária para continuar em prisão domiciliar. Essa fiança é do tamanho da propina que teria sido repassada para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Essa é a condição que a Justiça determinou ao empresário Eike Batista para ele não voltar para a cadeia. A prisão domiciliar na mansão de luxo no Jardim Botânico, zona sul do Rio, pode ser mais curta do que Eike Batista imaginava. Para se manter longe da cela, o empresário terá que pagar fiança no valor de 52 milhões de reais. O montante é o mesmo que o empresário teria pago em propina ao ex-governador Sérgio Cabral em troca de contratos com o Estado. A determinação foi do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. A medida cautelar adicional prevê o pagamento em até 5 dias úteis. O não cumprimento acarretará o restabelecimento da prisão preventiva. Com isso, Eike voltaria para o complexo penitenciário de Bangu, de onde saiu no domingo. O homem, que já teve a 8ª maior fortuna do mundo, segundo a revista Forbes, viu seu patrimônio ruir e foi preso em janeiro acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Apesar do declínio financeiro, a Associação dos Investidores Minoritários do Brasil acredita que o empresário tem patrimônio suficiente para pagar a fiança. A entidade aponta que o caminho mais rápido para conseguir os recursos seria a negociação das ações das empresas, das quais Eike Batista ainda é sócio. Você pode ver, por exemplo, um fundo estrangeiro subitamente se interessando por uma participação nas empresas dele aqui no Brasil e comprando essa participação por valores que seriam suficientes para pagar essa fiança. Não tenha dúvida que esse fundo tem, na verdade, Eike Batista por trás. A defesa de Eike Batista disse que o empresário não tem como pagar a fiança porque ele já teve os bens bloqueados pela Justiça e vai recorrer da decisão. O STJ negou o habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi unânime, 4-0. Sérgio Cabral vai permanecer atrás das grades. Os advogados do ex-governador argumentaram que a prisão preventiva seria uma antecipação da pena. Mas, segundo a relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, a prisão do ex-governador foi baseada em fatos concretos e que há indícios da liderança de Cabral dentro da organização criminosa. Em outro trecho, a ministra afirmou ainda que, em liberdade, o ex-governador poderia representar um risco para a segurança social, com a real possibilidade de voltar a cometer delitos. Derrota em Brasília, mas notícias também aqui no Rio de Janeiro. 2 homens que eram parceiros de Sérgio Cabral no esquema de corrupção que desviou mais de 340 milhões de reais do Estado não protegeram o ex-governador durante depoimento na Justiça Federal. Um deles, secretário de Obras na gestão Cabral, não só confirmou a cobrança de propina, mas também deixou claro que pode falar mais, se ganhar o benefício da delação premiada. Olha, doutor, eu estou disposto a colaborar, tenho mais informações, mas vou me ater ao processo e dizer que talvez não seja o momento e a forma. Pela primeira vez, homens de confiança do ex-governador deram detalhes do esquema. Hudson Braga confirmou a existência da taxa de oxigênio de 1% que as empreiteiras pagavam sobre os contratos negociados no Palácio Guanabara. É verdade, sim, Excelência. Só preciso esclarecer que, conforme eu disse, eu sou um técnico, não fui eu que criei isso. O ex-secretário também citou irregularidades na campanha do governador Luiz Fernando Pezão em 2014. Era tanta propina que sobrou dinheiro. Quando foi em dezembro, início de janeiro, eu tinha uma sobra de campanha de 3 milhões de reais. Eu tinha lá um recurso com eles, que era uma sobra de campanha de Caixa 2, Excelência. O empresário Paulo Fernando Magalhães Pinto, apontado como laranja de Cabral, também prestou depoimento. Ele confirmou que alugou um imóvel e contratou funcionários a pedido do ex-governador. Eu gostaria de confirmar, dizer que são verdadeiras essas denúncias. Primeiro, em relação à sala, eu realmente aluguei a sala para o Sérgio Cabral. A sala foi escolhida por ele. Eu também contratei os funcionários dele. Magalhães Pinto também contou que o ex-governador era o dono de metade de uma lancha registrada em nome dele.
Cabral teria pago em dinheiro vivo pela embarcação, avaliada em mais de 5 milhões de reais. Ele lhe passou dinheiro, mas continuou no seu nome? Sim.